Olá, meu amigo e minha amiga. A Copa do Mundo já começou e nas próximas semanas nós veremos os principais veículos de comunicação aqui no Brasil e no mundo darem um destaque especial a tudo aquilo que está acontecendo na Copa do Mundo. O que é natural, né? Atrai a atenção do planeta inteiro. Mas internamente, especificamente aqui no Brasil, as coisas não estão parando, não. Filas que misturam interesses de personagens da vida política com as suas conexões criminais aqui no Brasil estão seguindo. E eu vou dar destaque aqui, nesse nosso papo de hoje, algumas dessas situações, porque elas estão criando cisânia na extrema-direita. As coisas estão ficando muito complicadas para o futuro do senhor Flávio Bolsonaro, para alguns, Flávio Rachadinha. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas é sempre fundamental, antes de mais nada, pedir a sua inscrição, você que está chegando agora no nosso portal. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E sempre leia o primeiro comentário aqui do nosso portal, que tem uma série de links ali para você participar aqui mais intensamente do nosso portal, tá legal? Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Compartilhar os nossos vídeos, dar o seu joinha e mandar seu comentário também são muito importantes aqui, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, os jornais hoje no Brasil, todos eles, você começa a ver as fotos, né? Sempre foto de comemoração de gol. Os três principais jornalões do Brasil estão dando destaque aqui à comemoração do Vini Júnior, né? E depois vem matérias falando de coisas do nosso cotidiano. Mas o que todo mundo, de um modo em geral, acaba tendo as suas atenções mais voltadas é para a questão da Copa do Mundo. No Brasil, nós temos uma peculiaridade em relação a outros países, porque todo ano de Copa do Mundo também é ano de eleição aqui no Brasil. Então tem sempre esse momento de desviar um pouco as nossas atenções, né? O Brasil fica compenetrado ali. Tem questões econômicas também que merecem estudos, né? Gente que viaja, gente que muda a rotina de trabalho, gente que gasta mais, gente que faz festa. Então dá uma movimentada na economia do nosso país também, né? Mas as filas continuam a andar aqui dentro. Então, entre um gol e outro, entre uma festa e outra, a gente pode, de repente, ter uma surpresinha, né? A Polícia Federal levando alguém para passar a Copa do Mundo dentro de algum chilindró. Flávio Bolsonaro perde apoio entre evangélicos, mulheres, jovens e no Sudeste mostra Quest. Isso está nos jornais de hoje, pelo menos na cobertura aqui do G1. Gente, isso retrata algo que a gente conversou aqui numa live que eu fiz aqui com o Tony de Paula, né, que é evangélico e deu meio que um contexto do que acontece no mundo evangélico, mostrando que essa dissonância cognitiva coletiva que atingiu muitas pessoas aqui no Brasil, ela começa a sofrer algumas rachaduras. E dentro desse meio evangélico, muitas pessoas já perceberam que, olha, como é que a gente pode pregar os nossos princípios evangélicos e pretendermos votar num ladrão, porque é isso que a polícia mostrou, o Ministério Público do Rio de Janeiro mostrou em relação ao senhor Flávio Rachadinha, e votar num mentiroso, que já mentiu lá atrás e continua mentindo. Gente, quando alguém mente de uma maneira muito grave, essa pessoa quebra encanto de muitas pessoas, né? Enfim, é o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro. A gente tem que mostrar que ele é um mentiroso, que inclusive agora vai completar um mês, né, que ele disse que ia prestar contas da dinheirama do filme, né, e para onde foi esse dinheiro, como é que foi essa história. Isso não aconteceu e não acontecerá. A produtora Fantasma, que eu mostrei já para vocês no nosso encontro de ontem, fez ali uma apresentação para a imprensa genérica, deu alguns dados genéricos ali, mas olha, sem nenhuma nota, sem nenhum contrato, enfim, para dar uma disfarçada, né? Então, mais uma mentira está sendo cada vez mais materializada em relação a essa criatura. Então, ele vai perdendo apoio para um lado e para o outro. Hoje, nos jornais, eu estou destacando aqui alguns colunistas. Primeiro, o Lauro Jardim. Ele está dizendo já que a candidatura do Flávio já subiu no telhado há muito tempo. Eu disse para vocês, gente, aqui, que o Flávio Bolsonaro vai fugir. Ele vai, provavelmente, tocar a campanha dele até o final, porque perdendo a eleição, ele já está com plano de fuga. Se ele ganhar, olha, na cabeça deles, né? Olha, se deram bem, mas se perder, ele sabe que tem que sumir do mapa, né? Porque ele vai acabar preso junto com o pai dele. Aqui está no título dessa coluna do Lauro Jardim. Vai trocar? Um dado ainda inédito da pesquisa Genial Quest, divulgada na quarta-feira passada, reforça o momento de dificuldade que a candidatura de Flávio Bolsonaro enfrenta depois do caso Dark Horse. Ante a pergunta, para você, o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria escolher outro candidato a presidente ou continuar apoiando a candidatura de Flávio Bolsonaro?
Os chamados eleitores independentes, ou seja, aqueles que não declaram nem lulistas nem bolsonaristas, apoiam a mudança de nome. 46% contra 35% que consideram que o 01 deve ser mantido na disputa. Então, e aí a coluna vai falando mais sobre isso. A coluna aqui do Hélio Gaspari também tem um título aqui chamativo. Flávio, um candidato pesado, né? Um candidato pesado. Eu grifei aqui em cor de abóbora esse parágrafo dele aqui, que achei muito, muito curioso. O filme parcialmente financiado por Daniel Vorcaro, parcialmente uma ova, né, Daniel, o Hélio Gaspari? 99%, né? Mas não dá para dizer que é parcialmente, né? O filme só existiu por conta desse trambiqueiro, desse gangster, junto com os outros gangsters bolsonaristas. O filme parcialmente financiado por Daniel Vorcaro, A Diplomacia Suicida e a plataforma Oca de Flávio Bolsonaro cobraram seu preço na última pesquisa Quest. Eu achei interessante ele ter observado que o Flávio Bolsonaro não tem plataforma. É uma coisa genérica, né? Vamos resgatar o Brasil, enfim, porque eles não têm nada para apresentar, gente. A extrema-direita no Brasil e no mundo, eles só têm um tipo de comportamento. É atacar pautas morais, criar pânico na sociedade, dividir a sociedade. Não tem nenhum projeto, alguém nem consegue mencionar algum tipo de projeto que Flávio Bolsonaro tenha aprovado na vida dele, alguma meta que ele tenha realizado, e que o pai tenha feito também. É sempre aquela coisa do medo, do pânico moral, que eu já mostrei aqui para vocês muitas vezes, que inclusive partindo dessas figuras, é um verdadeiro engodo, né? Porque se eles tivessem ainda alguma sinceridade, né? Mas as pessoas que analisam, que têm sensibilidade, estão vendo o que está acontecendo. Lula ultrapassou, marcando 44 contra 38. Junho é cedo para prever o resultado de uma eleição marcada para outubro, mas alguma coisa vai mal com o candidato. Flávio, como pai, cavalga o antipetismo, e só. E aí vai a coluna. Então, é o que tem para essas criaturas. E o engraçado é o seguinte, né? Eles se apresentam como antissistema. Gente, o sistema no Brasil, que a gente poderia analisar, classicamente é o capitalismo, né? Então, eles são contra o capitalismo. Que sistema é esse que eles combatem, né? É uma coisa assim que só a pessoa totalmente atordoada mentalmente que começa a introjetar esse tipo de frase e reproduz sem ter a menor consciência crítica dessa história, desse anacronismo total. A turma do antissistema, hoje está aqui no jornal, aqui o Globo, né? Eles fazem aqui uma matéria, mostrando que o pessoal do antissistema está agarrado nas tetas do sistema aqui, mamando uma graninha sem fazer nada. Michele Bolsonaro. O valor correspondente a 3 meses de salário de Michele, que busca atrair o eleitorado feminino, foi de R$ 101.500. Gente, então é o seguinte, está recebendo uma pensão, né? Uma pensão para cuidar do Bolsonaro, uma pensão para não fazer absolutamente nada. Uma pensão porque está ligando na teta do partido que ganha verba pública para se sustentar, então, ou para acumular, né? Então, que antissistema é essa senhora, né? O Carluxo recebeu R$ 83.500, foram recebidos por Carlos de janeiro a março, candidato de Santa Catarina, e atua como estratégia digital. Ou seja, ele pediu renúncia como vereador do Rio de Janeiro para ir para Santa Catarina, então perdeu o emprego. E aí o PL está dando a grana para ele, né? Também para ficar vagabundeando. Aliás, isso é uma tônica, né? Essa Júlia Zanata foi lá para o encontro da extrema-direita e recebeu R$ 14.500 de restituição das passagens, né, que ela gastou para ir para lá. É gente muito picareta, eles usam dinheiro público para os seus interesses particulares, né? Enfim. Aqui tem esse outro aqui, o Sotércio ganhou R$ 44.800, e o ex-ministro Marcelo Queiroga, aquele que ajudou a matar mais gente durante o período da pandemia, né? Ganhando R$ 65.900. Isso aqui é o que a gente está vendo, tá, gente? Mas tem mais gente no meio dessa história aí. Bom, vamos seguir aqui, tem coisas super interessantes aqui. E aí o seguinte, Flávio perde força entre evangélicos e vê Lula crescer de pesquisa. E aí é o seguinte, uma figura que está ajudando o senhor Flávio Rachadinha a ficar mais desmoralizado é alguém do campo deles. E o senhor Zema está agora acelerando aqui aquilo que já é de percepção de uma boa parcela da sociedade, dizendo coisas como essa aqui, né? Ele não está crescendo não, mas ele está ajudando pelo menos uma parcela a ficar com o pé atrás, né? Com mentiroso e ladrão. Vamos ver aqui o que ele diz.
O que nós estamos vendo, mais uma vez, um fato muito grave e não há, pelo que nós estamos vendo, uma explicação convincente. Ter credibilidade, para mim, é fundamental para poder governar um Estado e um país. E espero que isso tudo seja muito bem esclarecido. Então é o seguinte, essa é uma fala, mas tem falas aqui mais interessantes também. Eu fiquei muito decepcionado com tudo que aconteceu, né? Alguém que tem um relacionamento tão próximo com um banqueiro bandido, que é o que eu considero o senhor Vorcaro, o maior bandido do sistema financeiro da história do Brasil e provavelmente um dos maiores do mundo. Então como é que pode, né? Alguém antissistema tá lá com um banqueiro bandido do sistema, né? É muito preocupante. E se em 2022 já foi difícil para a direita, com esse escândalo agora fica muito mais ainda. Então, assim, tá mandando sapato, né? E falando coisas também, vamos lá. A única coisa que se sabe é que pode envolver mais pessoas ou então envolver ainda mais aquelas que já apareceram. Ou seja, o Flávio rachadinha, né? Alguém sair, eu acho pouco provável, porque quem se aproximou desse bandido banqueiro, eu julgo que é mais ou menos como lá na Colômbia no passado, alguém que se aproximava do Pablo Escobar, né? Acho que a conotação para nós aqui brasileiros é algo semelhante a isso. Olha, tá pegando, hein? Tá chutando o Flávio bacana, hein? E aí o seguinte, o irmão reagiu, o Dudu Bananinha. A Cisânia na direita tá nesse ponto aí, ó. Segundo Eduardo Bolsonaro, o ex-governador mineiro atacou Flávio por desejar ocupar a posição atualmente atribuída ao senador dentro do campo conservador, no caso, o candidato favorito para enfrentar o presidente Lula na disputa pelo Palácio do Planalto. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro chegou a defender um rompimento completo com o Partido Novo de Romeu Zema. Toda essa reação aconteceu depois de uma entrevista em que Zema criticou a relação de Flávio com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Durante a entrevista, o ex-governador mineiro declarou ter ficado indignado com as informações divulgadas sobre o caso envolvendo o pedido de dinheiro a Vorcaro para patrocinar o filme sobre Jair Bolsonaro. E aí é o seguinte, né? Eles que se entendam lá, né? E nós torcemos sempre para a briga, né? Nesse caso, que a briga ajuda as pessoas a saberem mais o que está acontecendo. O colunista também da extrema-direita, o senhor Kim Paim, ele está mostrando que não é só o Zema, não. O senhor Nicolas Ferreira também está numa linha aí que eles estão muito chateados com ele, tá? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Você faz space o tempo todo, desautoriza aí, Nicolas. Você que cobrou lá atrás o Flávio desautorizar as pessoas, dá o exemplo aí, Nicolas. O vagabundo. Vai esperar alguém morrer, Nicolas? Pra fazer alguma coisa? É isso? Pede ajuda aí pro Rogério Marinho, vai, chora aí. Ai, Rogério Marinho, quem tá me atacando de novo? Tu que gosta de me monitorar? Vai lá, pede ajuda de novo, Nicolas. O Nicolas é um verme. Dá pra nascer alguém mais verme do que o Nicolas. Olha o que a turma do Nicolas está fazendo. Pô, mano, é que... Tá bom o negócio pra eles lá, né, gente? Então é isso aí. Eu mostrei para vocês ontem num pequeno vídeo que eu fiz, né, que eu coloquei no Instagram. Aliás, sigam o nosso portal no Instagram. Estamos voltando com força total, tá, gente? Eu vi essa produtora aqui, a produtora Fantasma, e é aquela coisa infame, gente, que eles colocam uma série de filmes aqui, mas assim, só de curiosidade, mas eles não explicam o que é de curiosidade, né? Eles poderiam explicar assim, olha, filmes de outras pessoas que nós gostamos, né? Mas não, eles colocam ali para dar a impressão, como são filmes desconhecidos, que foram filmes que eles fizeram, né? Muita picaretagem, muita cara de pau, né? E aí, para terminar, gente, essa situação que não ganhou destaque nenhum. Polícia investiga agressão a idoso em Copacabana. A vítima diz ter sido atacada por carregar adesivo de deputada do PT. Ele estava com adesivo da Benedita da Silva. Tomou uma surra, gente, de 3 pessoas. Tem que ter câmera, tem que ter registro disso. É uma coisa absurda, porque ele foi agredido e os gritos que foram dados na hora que ele estava sendo agredido era: aqui é Bolsonaro, aquela coisa que a gente já conhece, né? Como é que isso não ganha um destaque, gente? Esse tipo de ódio
político vindo dessa extrema-direita. Então, assim, a gente tem que botar a boca no trombone, né? Bom, mais tarde estarei aqui às 18 horas com o deputado do Rio Grande do Sul, Leonel Hadi. Olha, o papo promete coisas muito interessantes, tá bom? Quero dar só mais uma notícia aqui para vocês, que nós estamos crescendo naquele ranking das principais candidaturas aqui no nosso país, ou pré-candidaturas, né? Muito obrigado a todos vocês, obrigado pelo carinho. E olha, sempre olha ali no primeiro comentário que ali tem um link para você participar e ajudar a gente nessa caminhada que está ficando cada vez mais interessante, tá bom? Um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau.